Boa tarde a todos. Eu sou a Amanda, supervisora de implantação e treinamento, e hoje nós vamos dar início ao censo, referente à geração dos dados do Educacenso. Então, hoje nós vamos dar continuação ao censo que foi iniciado há 2 semanas atrás, pelo nosso consultor Vitor, que na época, então, ele fez a parte de cadastro com vocês. Então, hoje a gente vai partir para a parte de geração do censo. Então, vamos dar início. Uma informação inicial é que esse ano o INEP pediu inúmeras alterações no arquivo. Essas alterações já estão sendo providenciadas pelo setor de desenvolvimento da IX Sistemas, então, muito em breve, elas serão liberadas para vocês. E assim que for liberado, nós enviaremos um e-mail comunicando que já podem entrar no suporte para realizar a atualização do GIS. E esse censo de hoje, ele é única e exclusivamente para instituições de educação básica. Então, eu reparei que no cadastro, algumas instituições de nível superior cadastraram para participar, e se elas forem somente de nível superior, é uma apresentação que para vocês não vai ser aproveitada, uma vez que o censo de faculdade ele é feito no início do ano, Então, normalmente as apresentações são feitas em fevereiro ou março, ok? Então, nós vamos dar início aqui ao censo, Então, para geração, nós vamos no menu Relatórios Oficiais, Censo Escolar, Processar Educacenso. Então, aqui, no nosso período letivo, nós vamos marcar, no meu caso aqui, 00-2016, no caso das instituições de vocês, quem usa 00, 01, marca o período, referente ao período letivo atual. A gente marca o período e vem na opção Importar regras. O que são essas regras? São algumas definições que o MEC solicita, que a gente já consegue fazer para vocês via um arquivinho que a gente disponibiliza, um arquivo XML, que posterior ao evento eu vou encaminhar por e-mail para vocês. Então a gente clica no botão Importar regras, seleciona o arquivo e manda abrir. O sistema importa, fala que regras importadas com sucesso. A gente seleciona aqui qual unidade que a gente vai querer fazer o censo, Então, marca Novo Censo, calendário 2016. Aqui do lado direito, a gente vai marcar o menu Escola. E a data de referência para o censo é 25 de maio, de acordo com o site do INEP. E marca a opção de validar a situação da data de matrícula de acordo com a data de referência. Por que essa opção? O sistema vai gerar o arquivo somente para alunos com situação regular até essa data. Caso um aluno de vocês tenha feito cancelamento ou transferência, antes dessa data, ele não é gerado para o censo. Por quê? Se você exportar o arquivo para o censo contendo esse aluno cancelado e uma outra escola já tiver realizado o cadastro, o próprio portal do INEP ele vai retornar uma informação para vocês falando que aquele aluno já encontra-se na base de dados deles. Da mesma forma que se vocês cadastrarem e uma outra escola, que o aluno foi, após a transferência, cadastrar depois de vocês, elas não vão conseguir inserir os dados desse aluno, pois vai constar que ele já consta lá na base de dados. Então, a gente marca aqui Novo Censo e no botão direito aqui, Gerar Novo Censo. Dependendo do tamanho do banco de dados de vocês, essa geração ela pode demorar. Então, quanto maior o banco de dados, maior o tempo gasto nesse processamento devido à quantidade de informações que devem ser cruzadas. Então, a gente vai esperar só um minuto aqui para poder gerar. E a gente já dá prosseguimento. Então, vamos continuar aqui.
Na verdade, o probleminha que tinha dado de não ter gerado os dados do aluno é porque no cadastro de turmas, né, esse campo aqui não considera para geração do EducaCenso, ele estava marcado, né, então as turmas que a gente tinha não iriam gerar o arquivo. Né, então a gente marcando escola, manda gerar um novo censo, né, de acordo com o período letivo e a unidade que desejam. Então a gente vai ter as abas com todos os dados dos alunos, dos professores, das escolas e das turmas. Tá? Lembrando que essa versão do censo, ela está com algumas alterações, né? Então, se vocês tentarem gerar o censo pela versão do GIS hoje, ele vai apresentar erros na hora de exportar no site do INEP, né? Devido às alterações solicitadas. Então, vamos começar aqui pelo menor cadastro que nós temos, que é o cadastro de unidade. Então, ele já vem o código da instituição de ensino, que vocês cadastram lá no cadastro de unidades, o número do CPF do coordenador, né, do diretor da unidade, né, e se vocês clicarem com o mouse em cima do campo referente, ele vai te trazer aqui embaixo a informação, a descrição dessa informação. Então, o nome do diretor, né, e cada campo aqui você vai passando, ele é uma informação obrigatória, né, essas que tem o asterisco, que são dados que o INEP requisita como obrigatórias. Então, aquela regra de XML, por exemplo, uma das regras que a gente colocou nela é a situação de funcionamento da instituição de ensino, que o INEP aceita, de acordo aqui embaixo, ó, valores permitidos: 1, em atividade; 2, paralisada; e 3, extinta. Então, para vocês não terem que entrar no cadastro e já definir, toda vez que precisar alterar, colocar 1, a gente já definiu como regra do XML. Né? Então, aqui vem todos os dados que estão no cadastro. O distrito, eu vou disponibilizar para vocês também a tabela, né? Porque cada cidade tem um código de distrito diferente. O código de distrito de Belo Horizonte, por exemplo, dentro do estado de Minas Gerais, é o código 6. Né? Então, essa tabela eu vou mandar para vocês por e-mail, né? E todas as outras tabelas que a gente vai precisar aqui, né? Tanto nessa parte do censo, quanto na parte de cadastro, né? Que vocês podem assistir o vídeo que está no nosso canal do YouTube. Né? Então, a gente vai passando os dados, né? São todas informações já referenciadas. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui tem dependência administrativa. Como a grande maioria das instituições ela tem uma dependência privada, a gente já definiu no cadastro como 4. Né? Mas a gente tem algumas instituições federais, que é só vir aqui na tela e alterar para 1 e salvar aqui embaixo. Está dando informação do CPF, é porque no nosso exemplo está sem o CPF do diretor. Então, por exemplo, localização da escola. Então, a gente tem zona urbana ou zona rural. A gente definiu no arquivo XML como zona urbana. Né? Então, aqui vai passando os cadastros. Alguns desses campos o INEP pediu para tirar. Então, por enquanto, vocês não precisam preocupar nesse cadastro. O próximo cadastro seria o de turmas, né? Que já vem o cadastro de turmas que vocês têm no sistema e que estava marcado lá, que vai gerar o EducaCenso. Né? Então, a gente tem a turma, né? Qual que é o nome da turma, o tipo de mediação, né? De diagnóstica pedagógica, né? E aqui vem todo o exemplo. O horário de turma, né? Horário inicial e final, é lá no cadastro da turma que a gente define. Então, vocês definem o horário dessa turma, o sistema já traz para cá. No arquivo de regras do XML, a gente definiu que os dias que a escola possui aula, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Caso a instituição de vocês possua aulas aos sábados, né? Aulas regulares, é só vir aqui no campo sábado e digitar 1. Né? Então, a gente sabe, clicando no campo,
que o valor 0 refere-se a não e o valor 1 refere-se a sim. Então, é só colocar 0 ou 1 nesse campo. Então, aqui vem todas as configurações da turma. De acordo com o censo, com o treinamento, a conexão do censo anterior, lá no cadastro de turmas, a gente tem lá etapas de ensino e modalidade da turma. Esse cadastro ele é importado aqui para o censo, de acordo com as informações que vocês colocarem lá. E quando vocês fazem a importação do arquivo no site do INEP, o sistema cruza essas informações com o que vocês cadastraram para receber o reconhecimento ou autorização do MEC. Lá no cadastro de disciplinas, foi mostrado para vocês também o código oficial do INEP. Esse código é importante, porque quando você faz a importação aqui para o censo, ele já te traz o código, quando tem o código oficial do INEP lá, e em disciplinas por professor, tá? Aquela disciplina vinculada a uma turma, ela já te traz aqui 0 como tendo a disciplina e 1 como não tendo. Nesse caso aqui de exemplo, a gente está usando educação básica, né? Séries iniciais. Por exemplo, biologia está tudo como 0. E ciências, algumas turmas são como 1 e outras estão como 0. O que está como 0 é educação infantil. É fundamental que vocês façam esse cadastro antecipado com o maior número de informações verídicas para depois ter que evitar fazer um retrabalho. Então, o sistema vem trazendo todas as informações. Um exemplo, por exemplo, que seria uma alteração que o censo pediu para esse ano, é esse turma sem docente, que é um campo que foi solicitada a exclusão dele do arquivo. O próximo cadastro que a gente vai passar é o cadastro de professores. Da mesma forma, ele vem com o ID da instituição de ensino, que é cadastrado na unidade. Se vocês tiverem o código do INEP do professor, vocês podem vincular ao professor no cadastro, que ao fazer a importação, ele vem aqui já para o arquivo. E na parte de baixo aqui, né, a gente clica o nome de um professor, e na parte de baixo da tela, a gente vai ter quais as turmas e disciplinas que esse professor dá aula. Então, suponhamos aqui, no curso de Educação Infantil 1, a gente tem o professor número 1 dando aula na turma EF1M. Né? E aqui retorna aquele código oficial do INEP para a gente, falando qual que é o código oficial e em qual disciplina esse professor dá aula. Então, nessa primeira turma, EF1M, a gente tem várias disciplinas para esse professor, enquanto na EF1T, a gente só tem uma disciplina vinculada a esse professor. Então, isso vai de acordo com o cadastro que vocês fizerem. Voltando aqui na parte de cima, todas as informações que estão como asterisco, elas são obrigatórias. Nesse caso aqui, por exemplo, o sexo do professor, o 2 seria feminino e o 1 seria masculino. Então, a gente vem passando as informações, né? E o sistema vai te falando o que é obrigatório ou não. Campos que são obrigatórios aqui, por exemplo, como dados do endereço do professor. Você não consegue alterar nesta tela, você tem que remover o censo e no cadastro do professor fazer a correção lá e gerar o censo novamente. Por que a IX definiu que seria desta maneira? Para que vocês corrijam o cadastro uma única vez e todo ano que precisar gerar o censo, vocês não terem esse problema de cadastro. Né? Então, é melhor ter um pouco de mais de trabalho uma única vez do que todo ano que for gerar. Então, a gente vem passando aqui todas as informações. Então, a gente tem aqui a escolaridade, situação do curso superior. A gente tem que é a informação que a gente cadastra lá na aba de dados adicionais do professor, que foi passado também no censo há 2 semanas atrás, né, que é preparando para a geração do Educacenso. Então, todas as informações, a gente tem elas aqui de acordo com o cadastro que vocês realizaram. E por último,
que a maior parte do trabalho é relacionado aos dados dos alunos da instituição. Lá no cadastro de alunos, então a gente tem um campo lá, código do INEP, que vocês vão informar, caso vocês tenham esse código. Se vocês não tiverem, não precisam se preocupar, porque esse código não é obrigatório. Então, o sistema já traz aqui todos os dados. Matrícula do aluno, nome completo, data de nascimento, o sexo do aluno, cor e raça. Caso vocês não tenham opção, a informação de cor e raça, o sistema já trata isso no arquivo como informação não declarada. Então, vocês não precisam ficar correndo atrás dos alunos para poder ter essa informação. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o campo filiação. A gente tem 0 como não declarado e ignorado e 1 se for pai ou mãe. Quando que o sistema usa não declarado? Quando lá na tela de responsáveis do aluno não tiver os dados da mãe ou do pai. Os dois campos estiverem em branco, o sistema usa isso como não declarado. Caso esteja preenchido, o sistema automaticamente coloca como pai ou mãe. Então, todas as informações aqui são provenientes do cadastro na tela de matrícula do aluno. Conferiu todos os dados, a gente volta na aba Filtro, clica na opção Exportar o censo e vai habilitar aqui para a gente uma opção que chama Consistir o censo. A gente clicou, falou que é necessário selecionar pelo menos uma opção. Para o censo escola, é obrigatório marcar essas 4 opções: exportar alunos, docentes, escolas e turmas. E o campo caractere separador, que seria o pipe, que seria aquele pauzinho em pé que fica ao lado esquerdo da letra Z. A gente preencheu esses dados, marca a opção que gerar todos os dados em um só arquivo, porque o INEP só aceita um arquivo por escola, e clica no consistir censo. O que esse consistir censo vai fazer? Ele vai pegar todas as informações que foram passadas e que são obrigatórias pelo INEP para poder fazer a validação. Então, ele faz um processamento e você tem a opção de imprimir o relatório. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, EDC Profes, que seria o cadastro de professores. Então, professor de código número 2, e vai aparecer o nome dele, estão com esses dados aqui incompletos. Está sem CPF, está sem o bairro no endereço, está sem o CEP, está sem endereço, sem a cidade e o estado. Então, vocês têm que ir lá no cadastro do professor, preencher esses dados e retornar aqui. E a gente tem também aqui o grupo escola, que te fala também que estes dados do diretor estão incompletos. A gente vai pegar aqui, por exemplo, o caso só desse professor 002, para a gente fazer algumas correções e processar o arquivo para que vocês percebam como que funciona essas validações no sistema. Então, a gente remove o censo, vai lá no cadastro de professores, a gente pega o professor número 2 e informa aqui os dados. Então, a gente coloca o CEP, clica nesse azulzinho aqui, que o sistema já vai te dar o endereço e é só completar o cadastro. Então, aqui a gente completa mais algumas informações. Apenas para a gente fazer a validação lá no censo.
Essas regras aqui já foram passadas no conexão anterior. Então, a gente só preencheu o cadastro. A gente vai lá na opção gerar o censo de novo. O importar regras, a gente importa ela uma vez por ano. Então, a cada ano, quando for fazer a geração do censo, você tem que solicitar o suporte, essa nova regra. Hoje, ao final do conexão, eu já vou disponibilizar para vocês por e-mail. Tá? Então, vamos só aguardar gerar aqui novamente. Né? E ao final do evento também, até no mais tardar na segunda-feira, essa gravação estará disponível para vocês no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/ixsistemas. Então, todos os eventos de conexão OIX ficam disponíveis lá. A gente tem a previsão de o evento é toda quarta-feira, que no mais tardar na segunda-feira da semana seguinte, ele esteja disponível. Tá? Então, vocês podem entrar lá e fazer o acompanhamento reassistir a gravação por lá. Né? Então, a gente exportou os dados aqui novamente. Vamos voltar aqui na opção exportar arquivo e consistir o censo. Nós reparamos aqui que no relatório que o professor 002 ficou agora só sem o CPF, mas todas as informações anteriores de escolaridade e endereço dele já não aparecem mais aqui no censo. Então, antes de gerar o arquivo para importar no site do INEP, vocês têm que fazer todas as correções que aparecem aqui nesse relatório de inconsistências. Né? Para evitar que vocês exportem um arquivo que é um pouco demorado, de acordo com o tamanho de informações que vocês tenham, importem no site do INEP e apresente o erro que já apresentou aqui, que é falta de informação cadastral. Né? Então, corrigimos todos os erros. A gente seleciona qual a unidade que a gente quer exportar. Ele só vai mostrar aqui as unidades em que vocês tenham gerado o censo, né? Aqui na opção Novo Censo. E vocês vão informar qual que é o caminho que vocês vão gerar o arquivo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na dado GIS. A gente põe C barra, o caminho que vocês colocarem, uma barra no final. Lembrando que todas essas opções aqui do exportar devem estar marcadas. Vocês marcam a opção caractere separador de campos, o pipe, e marca gerar todos os dados em um só arquivo. Então, a gente manda exportar o arquivo. É um processo um pouquinho demorado. Então, a gente só aguardar. Antes da gente continuar aqui, nós temos 3 perguntas. A primeira seria da Gisélida, que é do Instituto Federal de Muzambinho, que é o nome das turmas cadastradas manualmente no Educacenso 2015 são diferentes das turmas cadastradas no GIS em 2016. Na exportação dos dados, pode dar algum problema de inconsistência no INEP? Gisélida, o nome da turma não, porque a gente sabe que as turmas podem alterar o nome, né? Então, essa questão não. O que eles validam é o código da turma, né? Que aí tem que ser o mesmo. Se já tiver, né? Mas se for turmas novas, aí ele não valida. Uma outra pergunta é da Heloísa Coutinho. Gostaria de saber como obter as tabelas pelo site do INEP. Nós estamos conseguindo a tabela de disciplinas, regras de disciplinas e cursos de educação básica. Então, vou mostrar aqui para vocês no site do INEP como que é. Então, o site é portal.inep.gov.br. A gente vem Educação Básica, Censo Escolar, Educacenso, Matrícula Inicial, Migração.
Etapas e instruções gerais. Deixa eu ver se está aqui nessa aba, ou se eles ainda não disponibilizaram. O INEP ainda não disponibilizou essas situações, essas tabelas, né? Mas eu tenho todas as tabelas aqui que eu recebi por e-mail deles e eu envio para todo mundo por e-mail sem problema nenhum. Né? Eu tenho até um contato lá dentro do INEP, na parte do Educacenso. Eu posso até informar a eles que está faltando essas tabelas disponíveis, ok? A gente tem uma pergunta também da Nádia, que ela diz, tem uma dúvida, todos esses campos podem ser editados nesse momento? Ele sempre dá aviso quando estiver faltando informações? Nádia, quando os campos são de cadastro do sistema, como nome do aluno, endereço dos professores da escola, você não consegue alterar nessa tela do censo. Então, deixa eu voltar aqui para carregar os dados. Então, você tem que excluir o censo e na tela, por exemplo, do aluno, ou do professor ou da turma, alterar os dados lá para depois gerar o censo novamente. O sistema ele bloqueia certos tipos de edição de informação direto nessa tela. Né? Então, aqui, por exemplo, o nome do aluno, ele nem habilita para edição. Né? Então, você pode vir, por exemplo, aqui para frente, aluno com deficiência. Aí você consegue informar. Porque alguns tipos de deficiência, o INEP está alterando, então a gente deixou esse campo livre para edição, ok? A Fundação Vale dos Trombetas, ela está informando que na escola este ano temos classes de correção de fluxo, né, que é uma turma com alunos de 6º ao 9º ano. Para a ciência escolar, deve informar os alunos nas suas respectivas séries. Então, ela está pensando em marcar essa turma para fazer o processo automático pelo sistema. Daí temos que, posso realizar o cadastro somente dessa turma pelo site, ou você faz o processo todo pelo site, ou faz todo por arquivo. Esses alunos, nessa situação, eles têm uma turma regular e tem uma outra turma para esse acompanhamento, ou seria todos numa única turma? Enquanto o pessoal aí responde, a gente vai passar para uma próxima pergunta. Então, a gente tem aqui, conseguimos exportar as turmas sem utilizarmos a funcionalidade do horário do GIS? Não consegue. Essa informação ela é informação obrigatória do INEP. Né? Então, vocês têm que... Aliás, vocês podem até usar sem informar lá no cadastro do GIS, mas quando gera o arquivo TXT para importar no site do INEP, vocês vão ter que ir nos campos referentes ao horário e informar, porque eles não aceitam valor zero. Ok? Então, voltando lá na Fundação Vale dos Trombetas, no caso de vocês, seria aconselhável fazer esse cadastro direto no site do INEP. Né? Porque, se eu não me engano, o arquivo de importação não vai aceitar uma única turma com vários alunos de níveis diferentes. Então, a gente tem uma outra pergunta ali. Possuímos vários polos que ofertam cursos EAD e foram cadastrados como unidades. Como faremos para exportar tudo num arquivo só? Tá? Normalmente, vocês oferecem curso de ensino à distância para a educação básica, né? Porque esse curso costuma ser só para a faculdade. Até ela está falando que o ensino à distância dela é para cursos pós-médio. Você pode gerar o censo normal para essas turmas também. Aí lá no etapas da turma, aí tem que informar lá que é uma turma, né, de curso técnico, para na hora de importar no censo ele ficar uma definição certinha. No caso, aí você colocou a questão dos polos, o GIS ele exporta por unidade, né, que ele considera como CNPJ. Aí você teria que hoje seria um trabalho meio que manual, que você teria que exportar vários arquivos e unificar eles todos em um só. Mas talvez isso seja uma solicitação que dê para fazer em tempo hábil, né, na versão que vai
que a gente vai liberar para o censo. Você pode até abrir um atendimento no suporte solicitando essa alteração que a gente analisa ela aqui com carinho para você. Outro questionamento dela também é para os cursos técnicos, como que fica o cadastro das disciplinas profissionalizantes. O código para outros tipos de disciplina, né, que não seja português, matemática, ciências, o código dele é o 99. É só nessas disciplinas você informar como 99, lá o código oficial do INEP. A gente tem uma pergunta aqui também, do Iliésio, que ele fala, temos vários alunos com nacionalidades estrangeiras. Qual o procedimento a se fazer para que não gere uma inconsistência? Em anos anteriores, tivemos que consertar dentro do arquivo. Iliésio, a gente, até no censo do início do ano, né, que foi para a instituição de ensino superior, a gente detectou que, independente do cadastro que você tivesse, ele sempre estava gerando o censo como o aluno fosse de nacionalidade brasileira. A gente já corrigiu esse problema no sistema, né? Então ele não volta a ocorrer aí para vocês, ok? Então, continuando aqui, a gente fez a exportação dos dados do censo. Então, a gente vai lá na pasta onde a gente salvou e ele vai estar lá um arquivo chamado censo_2016_todos. Então, quando a gente abre o arquivo, as duas primeiras linhas referem-se a dados da escola. As linhas com código 20 são dados das turmas que vocês ofertam na escola. Então, até o questionamento que a Célida fez, referente ao horário da turma, se vocês podem não cadastrar no GIS. Poder vocês podem, mas depois vocês vão ter que entrar aqui no arquivo, linha por linha aqui, e colocar hora, minuto, hora inicial, minuto inicial, hora final e minuto final dessa turma. Os próximos campos aqui são os dias da semana que a turma tem aula, né? Então, por isso que a gente já tratou lá naquela regrinha do arquivo XML. Então, a gente tem etapa da turma. E aqui, quando é 0 e 1, esse 0 aqui é que essa turma não tem uma determinada disciplina, que dentro do arquivo de layout que o INEP nos oferece, a gente a gente fez de acordo com o que eles passaram. E aonde tem 1, é que o INEP, que a disciplina é ofertada. Os códigos 30 e 40 aqui, 30, 40, 50 e 51, são relacionados ao professor e às turmas que esse professor dá aula. Então, a linha 30 são dados, informações básicas do professor. Linha 40 são informações de endereço do professor. Linha 50, o curso que ele dá aula. E as linhas 51, as turmas que esse professor dá aula. Então, por isso que é fundamental que todo o cadastro esteja correto. Porque caso um desses campos estejam em branco, na hora de importar no site do INEP, ele vai retornar falta de informação. Né? Então, é bom fazer esse cadastro certinho, porque uma das validações, por exemplo, que o INEP faz é o estado e município de residência desse professor. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o código aqui 76, que é o Brasil. Se esse código estiver preenchido, o sistema valida os dois próximos campos, que é o estado e o município. Além disso, os dois primeiros códigos do município têm que ser iguais ao código do estado. Se for diferente, na hora de importar no portal do INEP, o sistema já faz essa validação e te dá um retorno de informação indevida. E aqui embaixo, nas abas, nos números 60, 70 e 80, são dados referentes aos alunos da instituição. Então, linha 60, nome do aluno, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, né, algumas informações. Linha 70, são informações de endereço desse aluno. E linha 80, informações da turma desse aluno. Então, o arquivo ele tem que ir nesse formato, começando da linha 0 e concluindo, que é uma novidade nesse ano, pela linha 99. Então, você vai ter uma única linha 99,
Então, vai passar linhas 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, né, e volta para 60, 70 e 80, né, que são os dados de unidade, turma, professor e aluno. Gerou esse arquivo, vocês vão entrar no site do INEP. Eu não tenho como mostrar essa simulação para vocês, porque a gente não possui um usuário, né, no site do INEP, que seriam somente para escolas cadastradas, né, regulares no cadastro deles. Então, vocês vão entrar no site do INEP, vocês vão ter uma opção lá de importação de dados 2016. Vocês vão precisar baixar um programinha no computador, né, para exportar o arquivo para lá. Vocês vão exportar, o próprio sistema do INEP vai fazer uma nova validação de dados. Um exemplo de dados que eles validam. O nome do aluno esse ano é o mesmo nome de aluno que já está cadastrado ano passado? Se for diferente, o próprio sistema barra. Né? Então, eles têm algumas validações que eles fazem a mais do que a gente consegue fazer no GIS. Então, eles retornam. Se tiver algum erro, eles vão retornar um relatório em PDF falando qual que é o erro. E eles vão passar o erro, não, por exemplo, por nome do aluno, mas sim por qual linha do erro que ele aconteceu. Né? Então, suponhamos que eu tenho aqui na linha 47 apresentou o erro. Aí ele vai informar lá, CEP inválido. Então, vocês vão procurar a linha 47, ver quem que é o aluno dessa turma, dessa linha, para poder corrigir ele no cadastro. Né? Então, lá no INEP, ele vai te passando a relação, vocês corrigem todos os erros que eles passarem na relação, né? Se passar algum além do GIS, para gerar o censo novamente, exportar o arquivo novamente e validar direto no site. Esse processo, qualquer dúvida que vocês tenham nessa parte de importação no site do INEP, né? Eu consegui logar, mas não estou achando no site. Né? Vocês podem entrar em contato com o suporte ou podem me enviar um e-mail, né? Que à medida do possível eu vou respondendo. Alguns de vocês têm meu e-mail, têm meu Skype, né? Mas eu aconselho sempre a entrar em contato com o suporte para eles poderem auxiliar vocês de forma mais completa. Então, o arquivo processou completinho lá no site do INEP, ele vai te dar um recibo de entrega desse arquivo. Né? Enquanto vocês eles não liberarem esse recibo para vocês, é porque contém algum erro, né, de cadastro no arquivo TXT. Né? Então, é só ir corrigindo, gerando censo de novo, exportando o arquivo e importando no site do INEP. Ficou alguma dúvida? Esclareci o questionamento de todo mundo? Como é que ficou? Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem me enviar aí para o usuário do Reginaldo, que ele me redireciona a dúvida aqui. A Gisele ela pergunta como que é a validação do nome do aluno, se considerarmos que o nome de 2015 estava incorreto. O que o sistema faz? Ele vai exportar o arquivo, vai importar o arquivo lá no site do INEP. Então, ele faz uma varredura dentro do programa, né? Então, por exemplo, se o nome de um aluno tinha um DI em 2015, em 2016 foi retirado esse DI, vocês têm que entrar no cadastro do aluno, no próprio portal do INEP e fazer uma correção manual lá, antes de fazer a importação do arquivo novamente. Ok? Né? Mas lembrando que essa situação pré-escola costuma ser muito rara de acontecer. Acontece muito em ensino superior, né? Mais no caso de mulher, quando ela era solteira e casou, ou quando ela casou e separou. Aí tem essa mudança de nome. Educação básica, eu tenho 5 anos que eu mexo com censo, eu acho que eu nunca vi acontecer, né? Mas é passível de acontecer sim. A Gisélida fala que é muito comum acontecer no EAD. É porque já torna-se, né, mais um pós-médico, e a pessoa já é maior de idade, pode casar. Mas se você for tomar em consideração, por exemplo, a educação infantil e o médio normal, que a pessoa ainda é menor de idade, é mais difícil de acontecer.
né? Alguém tem mais alguma dúvida, queira tirar nesse momento? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro do nosso sistema, o manual online, né? Como que vocês conseguem ter acesso a um manual, né? Um guiazinho de treinamento rápido para vocês fazerem um processo. Quando vocês estão com o GIS aberto, basta vocês clicarem aqui na interrogação, que o sistema já vai abrir a nossa wiki, que é o manual online. Aqui do lado esquerdo, a gente vai na opção Guias de Rotinas, Rotinas do Sistema GIS. Então, na parte de baixo, a gente tem aqui a opção Educacenso Escola. Né? Então, aqui tem todo o passo a passo, desde a conexão que o Vitor fez há 2 semanas atrás, de cadastros iniciais, né? Importação de tabelas no sistema, correções. Então, ele tem toda essa parte aqui. De cadastro, não, desculpa, essa parte aqui está sem a parte de geração do arquivo. Mas eu tenho ela em PDF, eu vou disponibilizar para vocês e pedir para complementar essa aba aqui. Né, mas aqui também é muito importante que vocês façam esse acompanhamento, né, desse cadastro, ver se está tudo certinho, se tiver alguma dúvida é só entrar aqui. O que tiver em vermelho, são os campos obrigatórios. E qualquer dúvida também, vocês podem assistir a apresentação no nosso canal do YouTube, que lá tem a gravação de todas as conexões AX que a gente já fez. Então, a gente entrou no canal, aqui na aba Vídeos, que ele tem todos os nossos vídeos. Por aqui, tem na aba Playlist também. Então, por exemplo, em Playlist a gente tem lá a conexão AX, né? Evento online para clientes e parceiros. A gente clicando, a gente vai ter todos os vídeos de conexões que a gente já fez. Inclusive, tem eventos, né, de conexão AX do próprio censo escolar de anos anteriores, né, que vocês podem acompanhar por aqui também, né, enquanto a gente não disponibiliza esse evento de hoje. Ok? Ficou alguma dúvida? Aí o Iliésio pergunta, no caso de um aluno estrangeiro, como ficaria o registro 60, os campos referentes ao país e município? Nesse caso aí, Iliésio, vai ficar como o país, vai ser o código do país de origem do aluno, né? O código de nacionalidade. Aí o estado e o município deixam de ser obrigatórios. Ele só é obrigatório quando o país de origem, né, é o Brasil, que é o código 76. Né? O Fernando do IF Poços de Caldas, ele pergunta quando que a atualização do GIS para o censo sairá. Como são muitas alterações que foram solicitadas esse ano, o pessoal do desenvolvimento, eles estão trabalhando bem em cima disso. Então, eu creio que no máximo 10 dias esteja liberado. Mas aí vocês podem me mandar um e-mail, né? Ou me chamar no Skype, no SIC, que eu respondo para vocês se já está liberado e qualquer previsão, se tiver alguma alteração nesse prazo. Mas eu creio que não deva passar de 10 dias, não, tá? O meu e-mail para dúvidas é amanda@aix.com.br. Então, vocês podem mandar, que à medida do possível eu vou respondendo vocês. Né? E se for uma dúvida comum de todo mundo, eu já respondo, né? Mando um e-mail para todo mundo que participou, esclarecendo essas dúvidas. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, como nós não recebemos mais nenhum questionamento, né, nenhuma dúvida, a AX agradece a participação de vocês e até um próximo evento que a gente deve retomar em agosto, os próximos Conexões. E tenha uma ótima tarde para vocês.